Já parou para pensar uma das únicas coisas, não sei se é a única, eu não vou falar que é a única, mas uma das únicas coisas que aconteciam na época dos Sumérios, primeira civilização, que acontecia na época dos faraós, antes de construírem a pirâmide, durante a época da construção da pirâmide e tal, que acontecia na época de Roma, do Império Romano, que acontecia depois da queda do último imperador de Roma, e foi chamado de Apocalipse, né? Quando o último imperador caiu, e aí o Império Romano foi dividido em vários reinados e tal, e começaram a surgir os países democráticos que existem até hoje. E essa coisa ainda acontece até hoje. Sabe que coisa é essa? Humano matando outro ser humano. Um humano matando o outro. Já acontecia na época dos Sumérios, na época dos faraós, na época das tribos indígenas, na época do Império Romano. Sempre aconteceu de um ser humano matar o outro ser humano, de ter esse tipo de crime, de um ser humano querer prejudicar outro ser humano, de um ser humano cobrar o outro ser humano por se sentir prejudicado. E criaram leis naquela época e hoje também existem leis para punir aquele ser humano que prejudique a algum outro ser humano, independente do motivo. Prejudicou, a lei pune. A lei é para punir quem prejudica o outro. Só que naquela época tinham outros nomes. E hoje tem muito mais nomes. Criaram muitos mais nomes para manipular o gado. Para pôr rótulos, para justificar que o ser humano ele prejudicou, aquele ser humano prejudicou aquele outro ser humano, mas foi por causa disso, disso e daquilo. Aí ganha voto em cima disso, ganha empatia seletiva em cima disso. Um exemplo, o policial matou a professora. O que a profissão tem a ver com um ser humano prejudicar o outro? Profissão, se ele fosse médico, se ele fosse enfermeiro, se ele fosse gari, se ele fosse caminhoneiro, se ele fosse advogado, se ele fosse político, independente da profissão que ele tivesse, ele teve coragem de matar o outro ser humano, matar qualquer ser humano que fosse, iria matar do mesmo jeito. Porque o motivo foi passional, o motivo não foi a profissão. O motivo foi o sentimento. As coisas que ele sentiu e não administrou, a psicologia, a mentalidade dele, alguma coisa que na cabeça dele fez ele achar que ele poderia matar outro ser humano. Algum desvio de mentalidade, algum distúrbio na mentalidade, na consciência, enfim, sei lá. Sabe-se lá o que se passa na cabeça de um assassino, de alguém que tem, não é nem coragem de matar outro ser humano, é de alguém que tem alguma coisa na cabeça que acha que pode matar outro ser humano, independente do motivo que seja. Alguém que se acha um Deus, que se julga um Deus, que tem esse poder de tirar a vida de outro ser humano, independente do motivo que seja. Mas aí, para manipular o gado, para fazer o quê? Vamos desmerecer aquela profissão. Vamos colocar aquela profissão contra aquela profissão, contra aquela profissão, vamos colocar aquela raça contra aquela raça, vamos colocar aquela orientação sexual contra aquela orientação sexual, aquele gênero contra aquele gênero, aquela classe social contra aquela classe social, aquela religião contra aquela religião, aquele time de futebol contra aquele time de futebol. Por quê? Dividir para conquistar. Aí o político vai em cada religião, em cada time de futebol, em cada orientação sexual, em cada raça, cada gênero. Fala o que cada raça quer ouvir, o que cada gênero quer ouvir, fala o que cada um quer ouvir, e vai ganhando os votos de todos. Vai ganhando voto pela empatia seletiva, porque ele fala, no meu governo, eu vou fazer isso contra isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não faz nada, quem faz são os seres humanos. Quem faz é o dinheiro do povo que paga os impostos. E aí, você é um gadinho manipulado pela mídia? E se você acha que gadinho manipulado pela mídia é só coisa de direita, de bolsonarista, de bolsominion, você é um gado manipulado pela mídia. Porque a mídia não manipula um lado só, manipula todos os lados. Não é um partido só, são todos os partidos. É tudo a mesma coisa. Como deveria ser? Bolsonaro faz um projeto, eu quero fazer esse projeto. Lula olha, companheiro, esse projeto é certo, tem que fazer assim, assim, funciona. Os dois fazem, foi o povo que fez, não foi nenhum nem outro, foi o povo.